Queridos, abram comigo as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 2. Você pode ficar em pé, por favor? Versículo de número 7 do capítulo 2, do livro de Juízes. Diz assim a palavra do Senhor: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Herés, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. O 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Somente até este versículo de número 10. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus nesta hora. Pai, estamos na Tua presença, diante de Ti expressamos que somos totalmente dependentes do Senhor. Diante de Ti expressamos que somos necessitados da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Diante de Ti expressamos que estamos sedentos pela Tua palavra, que precisamos da orientação, da inspiração do Teu Espírito Santo para poder falar aos nossos corações. Que o Senhor nos conduza nesta noite, nesta palavra que temos lido, que o Senhor nos dirija e que conforme a nossa necessidade, conforme a necessidade da Tua igreja, para este dia, para este tempo, o Senhor venha falar poderosamente em cada vida, em cada coração, e que o Teu nome neste lugar continue sendo glorificado. Assim oramos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Por favor, querido, tome assento. Esse texto que está em Juízes, esse texto mexe muito com a gente. Eu falava com Deus sobre o que ministrar, não é? Porque a gente não quer estar falando aqui nada de nós mesmos. E tivemos um dia bem cheio hoje. Desde manhã, em atividades ministeriais. Os irmãos que, até agradeço os irmãos que acompanharam com a gente ali o programa na Rádio Fly. É uma rádio do ministério que tem aberto as portas, para a gente poder falar ali a palavra de Deus. E aproveitando aqui um gancho, antes de entrar aqui na palavra, eu tenho conversado ali com o produtor, o diretor da rádio. Ele me disse: pastor, eu sinto falta da participação dos irmãos do Ministério de Santos, que às vezes participa mais irmãos de outros ministérios do que nós próprios, e a rádio é nossa. Então, fazendo um gancho aqui, eu aproveito, convido os irmãos para poder, no tempo que puderem, se tiver Alexa, é só falar assim: Alexa, ligar Rádio Fly FM.
ela coloca ali para você ouvir. Se tiver aplicativo, é só colocar no aplicativo. Se estiver no carro, sintoniza. E a gente vai estar dando valor àquilo que é nosso, que é uma porta, não é? Para a gente poder falar a palavra de Deus. Não é verdade? Quem já ouviu o anúncio do evangelismo de amanhã na rádio? Pronto. Conseguimos ali uma abertura para divulgar o nosso trabalho ali. Então nós tivemos ali de manhã num debate bíblico, né? Foi muito bom, muito proveitoso. E depois algumas atividades ministeriais. E eu vinha falando com Deus sobre a necessidade de transmitir algo para a igreja do Senhor. E ninguém conhece melhor a igreja senão o dono da igreja. Na verdade, ninguém conhece melhor a nós do que o Espírito de Deus, que sonda o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, sabe o que nós vivemos, passamos, precisamos e necessitamos. E sentado agora à tarde para meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo assentou no meu coração esse texto. E esse texto nos dá conta da época que inicia um período tido pelos estudiosos da Bíblia Sagrada como um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Um período em que o povo, ele se distanciou totalmente do Senhor. Esse início do livro de Juízes, ele narra quando o povo de Israel, ele havia entrado na terra prometida. A história de Israel, os irmãos conhecem, que depois que Moisés morreu, Josué assume a liderança, assume o comando de conduzir o povo. E eles, quando atravessam o Jordão, eles começam a conquistar aquele território que havia sido prometido por Deus, desde que eles saíram do Egito. Todo aquele espaço de terra que Deus havia prometido que lhes daria, o Senhor que prometeu, o Senhor estava cumprindo. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre as suas promessas. E a gente vê Josué ali como sucessor de Moisés, sendo encorajado pelo próprio Deus para dar continuidade, não é? Dar continuidade no trabalho que Moisés iniciara, de conduzir o povo para atravessar o Jordão e conquistar as cidades, e conquistar a terra que Deus havia lhes prometido. E a gente vê durante o livro de Josué, ele dividindo as heranças entre as tribos, dividindo a terra de Canaã, a terra prometida, entre as tribos dos filhos de Israel, para que eles pudessem ali se estabilizar. E logo no começo, a gente se depara com esse texto. No capítulo 2, ele inicia falando a respeito de que quando Josué partiu, quando Josué morreu, quando os anciãos também morreram, se levantou uma nova geração, nasceu um novo povo naquela terra que não conhecia mais a Deus. A história nos conta que uma geração, ela muda de 20 a 30 anos. É sempre um ciclo de uma nova geração. Então nós vimos na história do povo de Israel uma geração que saiu do Egito e morreu no deserto. Os irmãos se lembram que eles murmuraram contra Deus, se levantaram, se rebelaram contra Deus, e Deus fez com que eles morressem no deserto, fossem sepultados no deserto. Então a primeira geração que saiu do Egito de posse de uma promessa, eles ficaram no meio do caminho. Ali no caminho para a terra prometida, onde Deus estava forjando eles, onde Deus estava preparando eles para conquistar o que Ele lhes havia prometido, nasceu uma nova geração, uma segunda geração. Uma geração que nasceu no deserto, porque os de 20 anos para baixo não foram os que nasceram no Egito. Nasceram no deserto, e estes então,
entraram na terra prometida. Então uma geração saiu do Egito, uma geração entrou na terra prometida, mas a geração após ter entrado na terra prometida, eles cometeram um grande erro, porque a lei que havia sido dada ao povo através de Moisés, era que os pais ensinassem aos filhos, era que os mais velhos ensinassem os mais novos, que falassem a palavra, falasse a palavra no caminho, falasse a palavra sentado, falasse a palavra em pé, falasse a palavra ao entrar e ao sair. Mas a gente vê que essa geração que entrou na terra prometida, talvez de júbilo, talvez de ter conquistado aquilo que era um sonho, eles não se preocuparam em transmitir a palavra de Deus a uma nova geração, aquela terceira geração, a primeira que saiu do Egito, a segunda que nasceu no deserto e entrou na terra prometida, e aquela terceira geração que nasceu já na terra prometida, aquela geração ela não tomou conhecimento de Deus. Esse texto, se a gente parar e pensar nele, ele causa uma tristeza no nosso coração, porque está escrito aqui: após eles, após Josué e todos daquela geração ter morrido, após eles se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Irmãos, da mesma forma que o livro de Juízes inicia dizendo que uma geração havia nascido que não conhecia ao Senhor, a gente vê no último capítulo de Juízes também, eu queria que você abrisse só para a gente formar aqui uma base para aquilo que o Espírito de Deus já está nos transmitindo nessa noite. No capítulo 21 e o versículo de número 20, no último versículo do último capítulo do livro de Juízes também diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, cada um andava pelo seu próprio caminho, cada um fazia aquilo que ele achava que era certo. Esta geração que não conheceu ao Senhor, e conhecer ao Senhor é relacionar-se com Ele. O conhecer ao Senhor trata-se de ter intimidade com Ele. Conhecer ao Senhor não se trata de conhecer a igreja. Conhecer ao Senhor não se trata de conhecer o pastor da igreja. Conhecer ao Senhor não se trata de conhecer os irmãos da igreja. Conhecer ao Senhor se trata de saber verdadeiramente quem Ele é, de temer a Ele por Ele ser Deus, de obedecer a Ele por Ele ser Senhor. Conhecer ao Senhor vai muito além do que ouvimos. Conhecer a Deus fala sobre relacionamento. E muitos daquela geração que partiram, todos que partiram, não tiveram essa preocupação de transferir o que eles haviam aprendido, de promover para a geração nova, de transmitir para a geração nova aquilo que eles haviam conhecido da parte de Deus, aquilo que eles haviam vivido da parte de Deus, porque aqui está escrito que eles não conheciam ao Senhor, e nem tampouco o que Deus havia lhes feito, a obra que Deus fizera a Israel. Ou seja, eles nem sequer falavam àquela geração a respeito dos feitos do Senhor. Isso é muito triste quando a gente pensa que
A cada 3 gerações, uma pode se perder. A cada 3 gerações, uma pode deixar de conhecer a Deus. O Espírito de Deus falou muito forte no meu coração neste dia, porque se nós olharmos para a história da nossa igreja, para a história que é contemporânea a nós, para a história que é próximo de nós, a gente vai ver que há alguns anos atrás, os que têm mais tempo de crente, a gente vai perceber que os que são mais antigos na fé, eles dispunham de uma fé muito mais fervorosa do que a fé que nós vemos hoje. Nós víamos crentes muito mais tementes a Deus do que vemos nos dias de hoje. Nós víamos crentes muito mais dedicados ao Senhor, dispostos a obedecer ao Senhor do que muitas vezes nós vemos nos dias de hoje. E o que me impacta é que neste tempo em que estamos vivendo, em que o pecado vem crescendo, em que o pecado vem se alastrando, e que o pecado quer tomar conta das igrejas, o pecado quer tomar conta da nossa vida. A gente precisa estar em todo o tempo com os nossos olhos voltados para a palavra, com o nosso coração voltado para Deus, com a nossa mente voltada para o Espírito Santo, para que a gente não seja seduzido pelas coisas que o mundo está nos propondo e que se tornam cada dia mais normais, cada dia mais comum. E a gente, sem perceber, a gente vai se distanciando de Deus. A comunhão com Deus, o conhecimento de Deus, ele tem que ser geracional, mas ele também tem que ser pessoal. O conhecimento de Deus, ele tem que ser relacional. O conhecimento de Deus, ele se dá através daquilo que a gente ouviu, que foi inculcado na nossa mente, quando iniciamos a fé, ou quando crescemos na fé, quando crescemos na igreja, de ver os mais antigos, de ouvir os mais antigos, de participar daquilo que nos era transmitido. Isso nos trouxe conhecimento de Deus, mas muito mais do que geracional, ou seja, dos nossos avós para os nossos pais, dos nossos pais para nós, muito mais do que geracional, ele é interpessoal, ele é relacional. Porque quando nós começamos a ouvir, começamos a receber, começamos a conviver com aquilo que Deus fazia, e quando eu digo Deus fazia, não é porque Ele não faz, eu estou falando de um tempo em que se vivia com muito mais intensidade na presença de Deus. Eu estou falando de um tempo em que se tinha um devido temor muito maior do que se tem hoje. E quando se ouvia, se participava, aquilo brotava em nós, aquilo nos constrangia a querer também conhecer daquilo que eles experimentavam. Quando ouvíamos dos batismos com o Espírito Santo, quando ouvíamos das vigílias, quando ouvíamos dos cultos de ensino, quando ouvíamos do poder de Deus que era derramado, aquilo fazia com que o nosso coração desejasse também isso. Aquilo fazia com que o nosso coração tivesse sede de conhecer daquele Deus que os nossos pais entravam no quarto e ficavam lá um tempo orando, daquele Deus que os testemunhos que nós ouvíamos eram de coisas sobrenaturais,
daquele Deus que quando a igreja se reunia, e não precisava de festa para a igreja encher, não precisava de congresso para a igreja estar cheia. A igreja queria estar no culto de ensino da palavra. A igreja tinha desejo de estar na escola bíblica dominical. A igreja tinha desejo de sair para a rua para evangelizar. Os crentes não mediam esforços, porque o prazer deles era estar na casa de Deus. Nós vivemos esse tempo. Deixa eu perguntar, quem viveu esse tempo aqui? Não, levante a mão alto que eu quero conhecer daqui da frente até o fundo. A maioria dos irmãos viveram esse tempo. Aquele tempo em que eram tempos difíceis. Eram tempos difíceis. Não era todo mundo que tinha carro, mas a maioria tinha uma bicicleta velha, uma Monarch, uma Garic, né? Mas o pai pegava a mãe, botava na garupa e vinha para a igreja. Se tinha um filho, botava na cadeirinha, botava no quadro, dava um jeito e vinha para a igreja. Não era todo mundo que tinha carro, mas não precisava do carro para ir para a igreja. Não era todo dia que não estava chovendo, mas independia se estava chovendo ou não, os crentes queriam estar aqui na casa do Senhor. Se tinha oração, não tinha problema, ele queria estar na oração. Se era culto de ensino, não importava, ele queria estar aqui porque ele queria aprender no culto de doutrina. Não tinha pregador de fora, não era um evangelista famoso, mas não importava. Ele não estava preocupado com quem estava falando aqui no microfone, ele estava preocupado com o que Deus estava ministrando aos corações. E cada vez que se vinha na igreja, se voltava alimentado, se voltava fortalecido. Cada vez que chegava na igreja, voltava para o seu lar, para a sua casa, transformado. As conversões que nós vimos eram mudanças radicais no comportamento, na vestimenta, na maneira de se comportar, porque a gente via verdadeiramente que havia um constrangimento do Espírito. Ah, mas hoje Deus mudou, o Espírito mudou? Não, só que nós estamos cada vez mais nos esfriando. Se naquele tempo não precisava ter carro, se vinha para a igreja, nos cultos, fazia-se questão de estar nos trabalhos, em qualquer trabalho, se era ensaio, se era mutirão, tudo isso aqui que a gente vê hoje pronto, alguém pagou o preço, alguém trabalhou. Os irmãos que são mais antigos ainda sabem que o domingo, feriado, às noites eram dadas para o trabalho do Senhor. Sim ou não? As irmãs traziam os alimentos, os irmãos vinham com a mão de obra e construía-se templos, construía-se congregações. Havia alegria em servir ao Senhor, havia disposição em fazer a obra de Deus. Não havia murmuração, não havia preocupação em ser reconhecido, porque antigamente eram todos irmãos. O pastor era irmão, o evangelista era irmão, a missionária era irmã, era tudo irmão. A gente ouve os antigos falando do irmão Correia, do irmão Bruno Skolimowski. Não havia-se preocupações com cargos, com títulos, mas o que queriam era fazer algo na casa de Deus, o que queria era trabalhar para Deus, e trabalhar para Deus era expresso na maneira que se fazia o trabalho para a igreja, e aí não se media esforços, não precisava ter uma escala, e no dia que não está na escala, eu não venho porque eu não estou na escala. Todos os dias tinha alguém ali pronto, preparado, um não, vários. A gente cresceu vendo isso, a gente viu isso acontecer, a gente participou disso, de grandes festas,
de grandes eventos, de grandes congressos, que às vezes os mais novos não sabem o que é isso, mas nós vivemos e sabemos como era glorioso passar 3 meses ensaiando, passar 3 meses consagrando a vida, decidindo a roupa, escolhendo o lugar, decorando a igreja. Os irmãos faziam isso. Era tudo muito simples, mas era tão glorioso. Não havia um querendo se destacar mais que o outro. Não tinha um querendo ser mais do que o outro. E a oração era para que houvesse batismo com o Espírito Santo. A oração era para que houvesse salvação de almas. A oração era que houvesse o derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Mas eu estou falando isso aqui, trazendo um saudosismo. Porque é algo que hoje pesa para mim e para você. Aponte para esse irmão, por gentileza, diga para ele: você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade nisso. A nossa geração viu isso, viveu isso. A nossa geração participou disso. Os nossos pais, nossos avós, os pioneiros, os mais antigos, se preocupavam em colocar os mais novos para orar, se preocupavam em trazer os mais novos para a escola dominical, se preocupavam em trazer os filhos para os cultos, sim ou não? Se preocupavam em ensinar a palavra, em viver a palavra, dentro de casa, ou na igreja, ou em qualquer lugar. Se preocupava em transmitir com a vida prática o que aprendia na Escritura Sagrada, na igreja. E não tinha preocupação com um curso teológico, um curso de hebraico, do grego. Não tinha essa preocupação. Eram mensagens simples, porém objetivas, cheio de graça, cheio de autoridade e cheio de poder, que vinha para alimentar a nossa alma. Aleluia. Nós fomos trazidos, querendo ou não, para a igreja. Podia dormir no banco, mas tinha que dormir no banco da igreja. Em casa não fica dormindo. Está chovendo, igreja. Está cedo, escola dominical. Nós somos formados assim, vendo o exemplo em pessoas que gastaram a sua vida em prol do reino de Deus. Nós crescemos vendo o exemplo de pessoas que se dedicaram à obra do Senhor Jesus, nas orações, nos cultos, no evangelismo, no trabalho, no serviço da obra de Deus. Não fomos persuadidos por palavras, mas fomos convencidos pelo exemplo. Porque alguém disse que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E nós vimos isso acontecer. Mas agora eu vos chamo a atenção, com base naquilo que nós estamos lendo aqui. Uma geração nasceu, se levantou, que não conhecia ao Senhor. Por culpa de quem? Daquela geração que conheceu e não ensinou. Por culpa daquela geração que sabia o que Deus tinha feito, que conhecia as obras que ele fizera a Israel desde a saída do Egito, e não ensinaram a nova geração. E então nós vimos as consequências sobrevirem àqueles
A gente acompanha no livro de Juízes. Passaram-se 12 juízes, 13 com Samuel, o último juiz, até Deus levantar Saul. Mas durante o período dos juízes, foi um período sombrio, terrível, porque Deus levantava um homem, Deus levantava alguém, levantou Débora, a única mulher como juíza em Israel, que governou em Israel, e passava-se um tempo, um período de tempo, e Deus, através daquela liderança, através daquela autoridade, dava livramento ao povo, mas era só aquele juiz morrer, e o povo voltava tudo para o caminho errado. E nós vemos no livro de Juízes um ciclo se repetir. Levanta-se um juiz, ele morre, o povo desvia, e aí de repente alguém começa a clamar, e aí Deus, por misericórdia, levanta um juiz, Deus dá livramento, aquele juiz morre, e assim durou-se um período grande de tempo, em que o povo vivia num ciclo, ora perto de Deus, ora longe de Deus. Mas tudo isso por consequência de que não foram ensinados a respeito de Deus, de que não foram instruídos a respeito de Deus, de que não lhes fora transmitidos ensinamentos a respeito de Deus. E então eu fico a meditar sobre nós neste tempo, que participamos de tudo isso e muito mais que eu disse aqui. A gente conversa às vezes com alguém e alguém diz, nossa, mas a ceia era de porta fechada, a oração era de porta fechada. Hoje com a porta aberta, irmão, se fechar então, vai dar graças a Deus. Eu até fui, mas estava fechada a porta, eu voltei. Não é? E é lógico, os tempos são outros, verdade, mas o Deus não mudou. A forma de se relacionar com Ele não mudou. Uma geração que viveu tantas dificuldades, que como eu disse, poucos tinham carro, muitos tinham bicicleta, que não tinha ruas calçadas em todos os lugares, que não tinha ônibus, que não tinha VLT, que não tinha Uber, que era tudo muito mais difícil, não se tinham os recursos da tecnologia que se tem hoje, mas um tempo difícil formou uma geração forte, porque assim, tempos difíceis formam pessoas fortes, tempos difíceis formam crentes fortes. Mas com as facilidades que foram vindo, nós que fomos trazidos de manhã, nós que fomos ensinados dessa maneira, ao pé da letra, de forma rígida, porque a educação era rígida, não era só na igreja, era em casa, era ou não era? Era rígido, devia-se a devida obediência, o devido respeito aos pais, aos mais antigos. Só que nós parece que a gente vem perdendo a mão. E o Espírito de Deus me trouxe preocupação no meu coração a respeito da geração que vem. Porque os nossos pais, os nossos avós foram mais fervorosos do que nós. Isso é fato. Na oração, no trabalho, na dedicação, nas consagrações, no labor da casa, eles foram muito mais fervorosos do que nós. Alguém concorda com essa afirmativa? Aquelas mulheres de oração, que eram mulheres de oração mesmo, as irmãzinhas do coque, né? Que não vinham para um culto se não tivesse um lencinho,
que você ouvia elas orar desde a hora que ela chegava na igreja. Chegava no culto, dobrava o joelho. Eram chamadas das colunas de oração. Círculo de oração é conhecido como as colunas de oração. Mas hoje a gente ora muito menos. Hoje a gente ora muito pouco. Hoje a gente não ora nada. Porque se a casa do Senhor é chamada de casa de oração, eu já disse aqui mais de uma vez, e é uma verdade. A gente vem para a casa de oração e fica sentado conversando. Tem alguém orando do lado e tem dois conversando do outro. As mulheres de círculo de oração, elas gostam de vir para o ensaio, não gostam de vir para a oração. As colunas de oração parece que estão perdendo a essência da que foram chamadas para isso. Nós aprendemos certo, mas ao longo da caminhada a gente vem se perdendo. A nossa igreja, eu e você, fazemos hoje muito pouco perto do que já fizemos. É uma mensagem de reflexão nessa noite. Nós hoje fazemos muito menos do que fizemos, do que vimos alguém fazer, muito menos do que participamos que foi feito no nosso tempo. E a pergunta para nós é uma só: a próxima geração que está sendo criada conosco, como vai ser a igreja daqui a 30 anos? Que eu e você já estamos de bengalinha, eu e você já não estamos congregando mais, porque nós aprendemos, a gente está aqui, ó. É só você olhar os cultos de ensino, quantos adolescentes, quantos jovens, quantas crianças. É só você olhar nas campanhas de oração, quantos adolescentes participam. É só você olhar nos trabalhos da igreja. Eu observava a banda. Eu fui num trabalho do aniversário da cidade essa semana. Foi na primeira igreja batista, alguns irmãos estavam ali. Eu fiquei observando a banda tocando. A maioria, 90%, já tinha o cabelo branco. Porque os mais novos não querem aprender. Quem toca aqui, uma hora sentou para aprender, se dedicou para aprender. O coral, olha para o coral, a maioria, André está lá, a maioria já são média para terceira idade, porque os mais novos não querem ficar aqui. Ensaio quinta, ensaio sábado, cantar coral. Você olha o serviço da igreja, você olha o corpo de diáconos da igreja, você olha o corpo de obreiros da igreja, você olha os que realmente produzem na igreja. Poucos são os jovens, poucos são os mais novos. Tem, graças a Deus, tem, graças a Deus, mas vai se tornando cada vez mais escasso, porque o pai vem para a escola dominical, deixa o filho dormindo em casa porque ele tem dó. Tadinho, ele já acordou cedo a semana inteira, mas trabalha pesado, cumpre uma jornada de trabalho. O pai vem para o culto, não traz o filho. Adolescente não vem para a igreja, não vem para o culto de ensino, não vem para a oração. A responsabilidade não é deles.
Eu não vou trazer porque fica me perturbando, está cansado, eu não vou trazer porque é melhor que fique em casa. Você é responsável sobre a sua casa. E tem aqueles pais que aprenderam certo e hoje nem eles mais vêm para a igreja, nem eles mais congregam, e às vezes quer cobrar o filho que tem que vir para a igreja. Só que essa parte não cabe para você, que você está aqui, que o culto não é para quem não está, é para quem está. Então graças a Deus que você está aqui ouvindo essa palavra. Hoje os jovens querem continuar jovem a vida inteira, porque o jovem em casa ele quer ficar na mocidade, ele não quer mais para o círculo de oração. Estou falando uma mentira? Ai, mas é tão novinho. Mas peraí, antigamente não se casava novinho também? Não era assim? Quando alguém casava, para onde que ia? Para as irmãs do círculo de oração. Hoje não, mas os jovens, nossa, mas ela é tão novinha para sentar nas irmãs. Mas a Bíblia diz que as mais velhas têm que ensinar as mais novas. Nós não servimos e não temos como influenciar os mais novos a servir. Nós não temos compromisso e não tem como influenciar os mais novos a também a terem. Nós não vemos, a gente não vem para a oração, nós não vimos para a oração, não tem como a gente influenciar os mais novos a virem. Se nós não fazemos, se nós não buscamos, se nós não damos o exemplo, como é que poderemos cobrar e o que vai acontecer? A igreja do Senhor, Deus está cuidando e por isso Deus está falando na sua palavra. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, nós seremos cobrados. E uma geração que está se levantando pode não ter o conhecimento de Deus que eu e você tivemos a oportunidade de ter. Uma geração está se levantando que não terá as mesmas experiências com Deus que nós tivemos, que nós temos. Experiências de ver orações sendo respondidas, porque não ensinamos os nossos filhos a orar. Experiências sobrenaturais que são marcadas em nossa alma, que carregamos, de cultos cheios da glória de Deus, mas hoje naturalizamos tudo. Não temos uma vida consagrada a Deus, não temos uma vida dedicada ao Senhor, à sua palavra. E quando chegamos na igreja, chegamos frios, chegamos desanimados, chegamos sem ânimo, chegamos com um olhar crítico, aguçado apenas a apontar, a julgar, a criticar tudo, mas não vivemos intensamente aquilo que já vivemos lá atrás. Quando o escritor aos Hebreus ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, os que vos ensinaram a palavra, a fé dos tais ensinai, a fé dos tais praticai. Isso é para todos nós que aprendemos da maneira certa. E nós precisamos praticar com temor a palavra de Deus. Nós precisamos carregar a nossa família, irmãos, pais. Precisamos carregar a nossa família, porque o sacerdote da casa é o homem. A responsabilidade. Não podemos nos mostrar fracos nos dias de angústia, porque diz a palavra que se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Hoje, com tantas facilidades, nós estamos com mais dificuldades de servir a Deus. É cada vez mais difícil se levantar diáconos. É cada vez mais difícil se levantar obreiros. Quando a gente via no passado que alguém era escalado para cooperador. Quem era escalado para cooperador, ele já se sentia o homem mais honrado da igreja. Tinha o banquinho dos cooperadores. Não sei se aqui tinha também.
tinha aqui também um banquinho dos cooperadores, que quando não estava de serviço, tinha lá onde os cooperadores sentavam, prontos para servir. Mas hoje nós não servimos, nós não nos prontificamos, automaticamente uma geração que vem aí não aprende. Nós não buscamos ter experiências com Deus, não conseguimos transmitir para os mais novos, porque não temos o que transmitir. Irmãos, uma geração nova está se levantando, uma geração que tem buscado se saciar de muitas maneiras, e muitos na caminhada se perdem, porque acaba encontrando amizades, acaba encontrando pessoas, acabam se encontrando nas drogas, acabam se encontrando nas bebidas. Sim, muitos se perdem, mas o papel meu e teu é ensinar, o papel meu e teu é transmitir os conhecimentos que nós temos da parte de Deus, para que não sejamos cobrados amanhã por uma negligência. Nós não podemos cometer o pecado da negligência, da omissão, de não transmitir aquilo que nós aprendemos. A igreja primitiva cresceu assim, eles aprenderam a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão, a perseverança na oração. Eles cresceram e aquilo foi se multiplicando, e nós temos que perseverar nisso, nós temos que insistir nisso, insistir na prática da oração, porque é somente através da oração que nós vamos ter intimidade e comunhão com Deus. Nós temos que perseverar na palavra, porque é somente através da palavra que nós teremos conhecimento de quem verdadeiramente é Deus. É somente através da palavra que nós teremos conhecimento da vontade perfeita de Deus. Aleluia! É tempo de nós como igreja nos levantarmos e nos posicionarmos espiritualmente, para que nós sejamos fortalecidos. Como disse o escritor aos Hebreus, tornemos a levantar as mãos cansadas, a endireitar os joelhos desconjuntados, e comecemos a fazer veredas direita para o nosso caminho. Precisamos voltar à oração, voltar à congregação, voltar ao serviço, voltar ao exemplo, porque Paulo escreveu para Timóteo: sede exemplo dos fiéis. Deus nos chama, Deus nos levanta, Deus nos admoesta pela sua palavra nessa noite, porque tem alguém se espelhando em você. Se não é na tua casa, é aqui na igreja. Se não é no seu lar, é aqui. Porque a gente era novinho, a gente ficava olhando os pastores aqui no púlpito. A gente ficava observando eles aqui no púlpito. E a gente era novinho, a gente queria botar logo um terninho, a gravata. A gente queria logo uma Bíblia para colocar embaixo do braço. Mas éramos ensinados assim. Mas hoje não. Meu filho não quer, deixa ele. Se você deixar seu filho fazer o que ele quer, nem dente ele vai escovar. Porque a criança não quer nem escovar dente. O pai tem que brigar para o filho escovar dente. Vai escovar dente, menino? Já vou. Vai tomar banho. Vai para a escola. Não é assim? Nossos pais não brigavam com a gente para a escola. Hoje as crianças a mesma coisa. A gente não, criança faz o que quer, não quer vir para a igreja, ou larga em casa. Está errado. Você precisa ensinar, instruir o menino, a criança no caminho em que se deve andar. Você deve ensinar o conhecimento de Deus, porque na palavra do Senhor está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer mais de Deus. Conhecimento geracional, ou seja, é a geração mais antiga passando para a geração mais nova. É os crentes mais antigos ensinando os crentes mais novos.
É os irmãos obreiros mais antigos ensinando os obreiros mais novos. Conhecimento geracional. Conhecimento relacional. Ou seja, quando eu vejo um exemplo, eu começo a buscar as minhas próprias experiências. Incentive, procure motivar os mais novos na fé a buscar a ter as suas próprias experiências. Porque melhor do que conhecer Deus através dos mais antigos, melhor do que conhecer Deus de ouvir falar, que o pastor falou hoje dos congressos e tudo mais que você ouviu, é você começar a conhecer dele. É você começar a buscar nele. Porque aquele Deus que operou nos anos 80, nos anos 70, ele não mudou. Aquele Deus que operou nos anos 90, ele não mudou. Aquele Deus que operou quando você era criança, era adolescente, hoje é adulto, hoje tem a sua família, ele continua sendo o mesmo. E ele fala na sua palavra que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Portanto, irmãos, que o nosso coração se incline a buscar mais o Senhor, a nos aproximar mais do Senhor, porque ele quer se revelar a nós nesse tempo. Ele quer que os nossos filhos, porque a promessa que está no livro de Joel é: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu derramarei do meu espírito sobre vós. Eu derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos. Ele está dizendo: eu derramarei do meu espírito sobre a próxima geração. Eu derramarei do meu espírito sobre as vossas filhas. E haverá dons, haverá sinais. Ei, irmãos, os dons espirituais, eles continuam em plena atividade pelo Espírito Santo. E Ele quer continuar usando os seus servos na profecia, na revelação, na palavra, nos dons de cura. Ele está pronto para fazer. Ele derrama do seu Espírito neste tempo sobre nós. Porque não estamos vivendo, porque não buscamos mais. Porque não estamos vivendo, porque não nos dedicamos mais. Mas o Senhor nos chama nessa noite à responsabilidade. É uma noite de ensino, é uma noite de aprendizado, e nós não podemos ser como estes da época dos juízes. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso, é perverso. Hoje as pessoas querem encontrar respaldo para fazer o que elas querem. E acredite, ninguém mais quer ser confrontado pela palavra. Mas ele quer achar um caminho, ele quer achar um texto isolado, ele quer achar algo que apoie a sua vida pecaminosa. Mas a palavra de Deus, ela não é relativa. O relativismo está aí. O que é relativismo? Para mim é uma coisa, para você é outra. Nós vivemos num mundo de verdades líquidas. O que é verdade líquida? Ela se adapta a qualquer formato. O que é verdade para mim, para você já não é. O que é uma regra para mim, para você não é. Mas a palavra de Deus não é líquida. Embora ela seja como a água viva, a palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus nos transfere valores inegociáveis, princípios de fé, de conduta, que não podem ser negociados. E se eu quero viver uma vida que agrade a Deus, o manual está aqui em minhas mãos.
A palavra está perto de ti, assim diz o texto, perto da tua boca, perto do teu coração. Só que nós precisamos buscar a palavra, nos aplicar a palavra, conhecer a palavra, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Que o Espírito de Deus continue a falar em cada coração. Coloca-se em pé nessa hora. Aleluia. Que possamos estar dispostos a renunciar o que tiver que renunciar. A gente ouvia muito dos antigos assim, a pagar o preço. Não ouvia muito assim? Tem que pagar o preço, varão. Paga o preço na oração, paga o preço no jejum, paga o preço. Hoje alguém não gosta de ouvir isso mais. Ninguém quer pagar preço. Quer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço. Quer viver o que você vive, mas não quer pagar o preço. Mas o Senhor nos convida nessa noite a sermos submissos à sua palavra. E pagar preço é estar disposto a abrir mão do que eu acho, do que eu penso, do que é relativo para mim, e buscar conhecer cada vez mais a sua palavra. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite?